Geralmente tem sido considerado que a passagem do Jordão pelos israelitas é típica da morte, e que Canaã é uma representação adequada do céu. Acreditamos que em algum sentido isso é verdade, e nós acarinhamos com carinho as palavras familiares daqueles hinos que descrevem nossa passagem pelas ondas do Jordão, e pousamos seguros no lado de Canaã, mas nós pensamos que a alegoria não se sustenta, e que o Jordão não é uma exibição justa da morte, nem a terra de Canaã uma imagem justa da terra doce além da enchente crescente que o cristão ganha após a morte. Pois observe, depois que os filhos de Israel entraram em Canaã, eles tiveram que lutar com seus inimigos. Era uma terra cheia de inimigos. Cada cidade em que entravam eles tinham que tomar de assalto, a menos que um milagre a desmantelasse. Eles eram guerreiros, mesmo na terra de Canaã, lutando por sua própria herança, e embora cada tribo tivesse seu lote marcado, eles tiveram que conquistar os gigantes anaquins, e encontrar terríveis hostes de cananeus. Mas quando cruzarmos o rio da morte, não teremos inimigos para lutar, nem inimigos para enfrentar. O céu é um lugar já preparado para nós, dele os malignos foram expulsos há muito tempo, lá, irmãos nos aguardarão com rostos agradáveis, mãos gentis apertarão as nossas, e somente palavras amorosas serão ouvidas. O grito de guerra nunca será levantado por nós no céu, jogaremos nossas espadas fora, e as bainhas com elas. Nenhuma batalha com guerreiros lá, nenhuma planície encharcada de sangue, nenhuma colina onde os ladrões habitam, nenhum habitante com carros de ferro. É uma terra que mana leite e mel, e não sonha com o inimigo de Canaã de antigamente. Achamos que a igreja perdeu a beleza das escrituras, ao tomar o Jordão como significando morte, e que um significado muito mais completo é a verdadeira alegoria a ser conectada a ela. O Egito, como observamos recentemente a você, era típico da condição dos filhos de Deus enquanto estavam em escravidão à lei do pecado. Lá eles são obrigados a trabalhar incessantemente, sem salário ou lucro, mas continuamente sujeitos a dores. Dissemos, novamente, que a saída do Egito foi o tipo de libertação que cada um do povo de Deus desfruta, quando pela fé ele bate o sangue de Jesus em sua verga e em seu batente, e espiritualmente come o cordeiro pascal, e também podemos dizer a vocês agora, que a passagem pelo deserto é típica daquele estado de esperança, e temor, e dúvida, e oscilação, e inconstância, e desconfiança, que geralmente experimentamos entre o período em que saímos do Egito, e alcançamos a plena certeza da fé. Muitos de vocês, meus queridos ouvintes, realmente saíram do Egito, mas vocês ainda estão vagando pelo deserto. Nós que cremos entramos no descanso, mas vocês, embora tenham comido de Jesus, não creram nele a ponto de terem entrado na Canaã do descanso. Vocês são o povo do Senhor, mas não entraram na Canaã da fé, confiança e esperança seguras, onde não lutamos mais com carne e sangue, mas com principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando não é mais uma questão de dúvida para nós se seremos salvos, mas sentimos que somos salvos. Conheci crentes que existiram por anos quase sem dúvida quanto à sua aceitação. Eles desfrutaram de uma doce e abençoada confiança em Cristo, eles entraram em Canaã, eles se alimentaram do bom e velho milho da terra, eles agora jazem passivos em sua mão, e não conhecem outra vontade senão a dele. Eles têm uma unidade tão doce com seu bendito Senhor Jesus, que deitam a cabeça em seu peito o dia todo, e quase não têm noites, eles quase sempre vivem em dias, pois embora não tenham alcançado sua imagem perfeita, sentem-se tão manifestamente em união com ele que não podem e não ousam duvidar. Eles entraram em descanso, eles entraram em Canaã. Tal é a condição do Filho de Deus, quando ele chega a um estágio avançado em sua experiência, quando Deus lhe deu graça sobre graça que ele pode dizer, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Leremos esta passagem novamente, e tenha em mente o que eu entendo que ela significa. Ela se apresenta diante do estado do cristão, depois que ele alcançou esta fé e confiança em Deus, quando ele não é mais cuidadoso com as coisas desta vida, quando ele não rega o chão com seu pé, mas chegou a uma terra que bebe a chuva do céu. A terra onde você entra para possuí-la, a terra do alto e santo privilégio cristão, não é como a terra do Egito, de onde você saiu, onde você semeou sua semente, e a regou com seu pé, como um jardim de ervas, mas a terra, aonde você entra para possuí-la, é uma terra de montes e vales, e bebe a água da chuva do céu,
uma terra da qual o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o início do ano até o fim do ano. Teremos esta manhã para notar, em primeiro lugar, a diferença entre a condição temporal do cristão e a do mundano egípcio, e, em segundo lugar, o privilégio especial concedido àqueles que entraram em Canaã, que os olhos do Senhor seu Deus estão sempre sobre sua terra, desde o princípio do ano até o fim do ano. E a verdadeira religião faz diferença não apenas em um homem, mas na condição de um homem. Ela afeta não apenas seu coração, mas seu estado, não apenas sua natureza, mas sua própria posição na sociedade. O Senhor teu Deus se importa não apenas com Israel, mas com Canaã, onde Israel habita. Deus não tem consideração apenas pelos eleitos, mas com sua habitação, e não apenas isso, mas com todos os seus assuntos e circunstâncias. No momento em que me torno um filho de Deus, não apenas meu coração é transformado e minha natureza renovada, mas minha própria posição se torna diferente. Os próprios animais do campo estão em aliança comigo, e as pedras deles estão em paz. Minha habitação agora é guardada por Jeová, minha posição neste mundo não é mais a de um mendigo necessitado, tornei-me um cavalheiro pensionista na providência de Deus. Minha posição, que era a de um escravo no Egito, agora se tornou a de um herdeiro em Canaã. Nesta diferença da condição do cristão e do mundano, marcaremos três coisas. Primeiro, a condição temporal do cristão é diferente daquela do mundano, pois o mundano olha para causas secundárias, o cristão olha para o céu, ele obtém suas misericórdias de lá. Leia o texto. A terra, aonde entras para possuí-la, não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a um jardim de ervas. A terra do Egito nunca teve chuva do céu, sempre foi regada por fontes terrenas. Em certa estação, o rio Nilo transbordou e cobriu a terra, um estoque de água foi então acumulado em reservatórios artificiais, e depois, liberado em canais e deixado correr em pequenas valas pelos campos. Eles tinham que regá-lo como um jardim de ervas. Toda a sua dependência estava nas fontes inferiores, eles olhavam para o rio Nilo como a fonte de toda a sua abundância e até o adoravam. Mas a terra para a qual você está vindo não é regada por um rio, bebe água da chuva do céu. Sua fertilidade não virá de fontes artificiais como canais e trincheiras, você será alimentado pela água que desce do céu. Você vê quão lindamente isso retrata um mundano e um cristão. Olhe para o mundano, qual é a sua dependência? É tudo sobre a água abaixo, ele olha apenas para a água que flui do rio deste mundo. Quem nos mostrará algum bem? Alguns confiam no que chamam de acaso, um rio cuja fonte, como a fonte do Nilo, nunca é conhecida, e embora continuamente desapontados, eles ainda perseveram em confiar neste fluxo desconhecido. Outros, que são mais sensatos, confiam em seu trabalho duro e honestidade, eles olham para a fonte daquele rio, e o rastreiam até uma fonte de ereção humana agraciada por uma estátua de trabalho. Aquele rio ainda pode falhar com você, ele pode não transbordar suas margens, e você pode passar fome. Mas, ó cristão, em que você confia? Tua terra bebe água da chuva do céu, tuas misericórdias não vêm da mão do acaso, teu pão diário não vem tanto da tua indústria quanto do cuidado do teu Pai Celestial, tu vês estampada em cada misericórdia a inscrição do próprio céu. E cada bênção desce-te perfumada com o unguento e o nardo puro, e a mirra dos palácios de marfim, de onde Deus dispensa suas dádivas. Aqui está a diferença entre o cristão seguro e o mero mundano. Um confia em causas naturais, o outro olha através da natureza para o Deus da natureza, e vê suas misericórdias como descendo frescas do céu. Amados, vamos melhorar esse pensamento, mostrando a vocês o grande valor dele. Vocês conhecem um homem que vê suas misericórdias vindas do céu, e não da terra? Quão mais doces são todas as suas misericórdias! Não há nada no mundo que tenha um gosto tão doce para o estudante quanto o que vem de casa. Aqueles que vivem na escola podem fazer coisas tão boas para ele, mas ele não se importa com nada parecido com o que vem de casa. Assim como o cristão. Todas as suas misericórdias são mais doces porque são misericórdias do lar. Eu amo os favores de Deus na terra, pois tudo que eu como e bebo tem gosto de casa. E ó! Quão doce pensar, aquele pão, a mão do meu pai moldou, aquela água, meu pai goteja de sua mão na chuva suave.
Eu posso ver tudo vindo de sua mão. A terra em que vivo não é como a terra do Egito, alimentada por um rio, mas bebe água da chuva do céu. Todas as minhas misericórdias vêm de cima. Você não gosta, amado, de ver a marca dos dedos do seu pai em cada misericórdia? Você já ouviu falar do Adoc com a marca do polegar de Pedro? É uma ficção, claro, mas tenho certeza de que todos os peixes que tiramos do mar da providência são marcados pelos dedos de Jesus. Feliz a sorte daquele homem que recebe tudo como vindo de Deus, e agradece ao Pai por tudo isso. Isso torna qualquer coisa doce, quando ele sabe que vem do céu. Este pensamento, novamente, tem uma grande tendência a nos afastar de um amor arrogante pelo mundo. Se pensarmos que todas as nossas misericórdias vêm do céu, não seremos tão propensos a amar o mundo, como seremos se pensarmos que elas são produtos naturais do solo. Os espiões foram a Ixol, e trouxeram de lá um imenso cacho de uvas que cresciam lá, mas você não encontra que as pessoas disseram, estas são frutas finas, portanto, ficaremos aqui. Não, eles viram que as uvas vieram de Canaã, e então disseram, vamos em frente, e as possuímos. E assim, quando obtemos ricas misericórdias, se pensarmos que elas vêm do solo natural desta terra, sentimos, aqui ficarei para sempre. Mas se sabemos que eles vêm de um clima estrangeiro, ficamos ansiosos para ir onde nosso querido Senhor guarda sua vinha, e todos os cachos crescem. Cristão, então, regozije-se, regozije-se. Tuas misericórdias vêm do céu, por menores que sejam, ainda assim são dádivas de teu Pai, ninguém vem a ti sem seu conhecimento e sua permissão. Abençoe o Senhor, portanto, que tu vieste a Canaã, onde tua terra bebe água da chuva do céu. Meus queridos amados, parem aqui e consolem-se, se estiverem em apuros. Oh, diz alguém, não sei o que fazer, para onde me voltar, não sei dizer. Vocês não são como seu irmão, que está sentado perto de vocês, ele tem uma competência, ele tem um rio do Egito para depender, vocês não têm nenhum, no entanto, ainda há o céu. Se vocês dissessem a um fazendeiro, vocês não têm rios para regar suas terras. Bem, ele diria, eu também não os quero, pois tenho nuvens lá em cima, e as nuvens são suficientes. Então, cristão, se você não tem nada em que confiar lá embaixo, olhe para cima e diga, a terra, aonde entro para possuí-la, não é como a terra do Egito, de onde saí, onde semeei a minha semente e a reguei com o meu pé, como um jardim de ervas, mas a terra, aonde entro para possuí-la, é uma terra de montes e vales, e bebe as águas da chuva do céu. 2. Mas agora vem a segunda distinção, que é uma diferença na labuta de suas vidas. O homem mundano, assim como os israelitas no Egito, tem que regar sua terra com o pé. Leia a passagem. Porque a terra, aonde entras para possuí-la, não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como a um jardim de ervas. Isso alude, possivelmente, à prática, entre todas as nações orientais onde a terra é irrigada, de deixar sair uma certa quantidade de água em uma vala, e então ter pequenas calhas cavadas nos jardins, para obrigar a água a correr ao longo de diferentes partes do solo. Às vezes, uma dessas calhas pode ser quebrada, e então o jardineiro pressionava o molde contra ela com o pé, para manter a água em seu canal adequado. Mas eu tenho me inclinado a pensar que a passagem faz alusão ao método que aqueles países orientais têm de bombear a água por uma roda dentada, e assim regar a terra com seus pés. Seja como for, significa que a terra do Egito foi regada com trabalho extraordinário, a fim de preservá-la da esterilidade. Mas, diz Moisés, a terra para a qual vocês estão indo não é uma terra que vocês terão que regar com seus pés. A água virá espontaneamente, a terra será regada pela chuva do céu. Vocês podem sentar-se em suas próprias casas, ou sob sua própria videira, ou sob sua própria figueira, e o próprio Deus será seu irrigador. Vocês devem sentar-se quietos, e em silêncio possuirão suas almas. Agora, aqui está uma diferença entre o piedoso e o ímpio, o homem ímpio labuta. Suponha que seu objeto seja ambição, ele trabalhará e trabalhará, e trabalhará, e gastará sua própria vida, até obter o pináculo do desejo. Suponha que seja riqueza, como ele emagrecerá seu corpo,
roubará seu corpo do sono necessário e tirará a nutrição que seu corpo requer, para que possa acumular riquezas. E se for aprendizado, como ele queimará seus olhos com a chama de seu desejo ardente, para que possa entender todo o conhecimento? Como ele permitirá que seu corpo se torne fraco, cansado e pálido, por vigílias da meia-noite, até que o óleo com o qual ele se ilumina à noite venha de sua própria carne, e a medula de seus ossos forneça a luz para seu espírito? Os homens trabalharão dessa maneira, se esforçarão e se esforçarão. Mas não é assim com o cristão. Não, Deus dá sono aos seus amados. Sua força é ficar parado. Ele sabe o que é cumprir o comando de Paulo: eu gostaria que vocês ficassem sem cuidado. Podemos aceitar as coisas como Deus as dá, sem todo esse trabalho e labuta. Muitas vezes admirei o conselho do velho Cineas a Pirro. Diz a velha história que quando Pirro, rei do Épiro, estava se preparando para sua pretendida expedição à Itália, Cineas, o filósofo, aproveitou uma oportunidade favorável para se dirigir a ele assim: os romanos, Senhor, são relatados como um povo guerreiro e vitorioso, mas se Deus nos permitir vencê-los, que uso faremos da vitória? Tu perguntas, disse Pirro, uma coisa que é evidente. Uma vez conquistados os romanos, nenhuma cidade nos resistirá, seremos então senhores de toda a Itália. Cineas acrescentou: e tendo subjugado a Itália, o que faremos em seguida? Pirro, ainda sem saber de suas intenções, respondeu: a Sicília em seguida estende seus braços para nos receber. Isso é muito provável, disse Cineas, mas a posse da Sicília porá fim à guerra. Deus nos conceda sucesso nisso, respondeu Pirro, e faremos delas apenas as precursoras de coisas maiores, pois então Libra e Cartago logo serão nossas, e essas coisas sendo concluídas, nenhum de nossos inimigos poderá oferecer mais resistência. Muito verdade, acrescentou Cineas, pois então poderemos facilmente reconquistar a Macedônia e fazer a conquista absoluta da Grécia, e quando tudo isso estiver em nossa posse, o que faremos então? Pirro, sorrindo, respondeu: por que então, meu caro amigo, viveremos à vontade, teremos prazer o dia todo e nos divertiremos com conversas alegres. Bem, senhor, disse Cineas, e por que não podemos fazer isso agora, e sem o trabalho e o risco de um empreendimento tão trabalhoso e incerto? Assim, amados, diz o cristão. O homem mundano diz: deixe-me ir e fazer isso, deixe-me ir e fazer aquilo, deixe-me acumular tantos milhares de libras, deixe-me ficar tão rico, então eu me divertirei e terei minha tranquilidade. Não, diz o cristão, não vejo razão para fazê-lo. Por que não deveria fazer de Deus meu refúgio agora? Por que não deveria desfrutar de conforto e paz, e me fazer feliz agora? Ele não quer regar sua terra com seus pés, mas ele se senta calmamente, e sua terra bebe água da chuva do céu. Não diga que estou pregando preguiça. Não é nada disso, estou apenas dizendo que é inútil para você levantar cedo, sentar-se tarde e comer o pão do cuidado, pois, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Mas, se ele dá sono aos seus amados, eles descansam nele, eles não conhecem essas labutas, isto é, se eles atingiram a plena segurança, e cruzaram para Canaã de plena confiança em Deus. Eles não se importam em percorrer o mundo para encontrar sua felicidade, mas eles dizem: Deus é minha ajuda sempre presente, nele minha alma está satisfeita. Eles descansam contentes nele. Sua terra é regada com a chuva do céu. Lembro-me de uma história de um jovem que era advogado. Para atingir fama em sua posição, ele estava extremamente ansioso para entender todos os mistérios e meandros tortuosos da lei e adquirir algum poder de oratória, para que pudesse se apresentar eloquentemente diante do tribunal. Por 10 anos ele viveu separado de outras pessoas, para que os hábitos domésticos não o afastassem dos estudos. Ele se enrolava todas as noites em um cobertor, pegava um de seus próprios volumes e o colocava sob a cabeça. Ele se negava a comer, comendo apenas alguns pedaços por dia, para que a indigestão não prejudicasse seus poderes. Embora fosse um infiel, ele acreditava em Deus, e ele abaixava a cabeça tantas vezes por dia e orava para que pudesse perder qualquer coisa em vez de seus poderes intelectuais. Faça de mim um gigante. Essa era a sua expressão. E embora sua pobre mãe implorasse para que ele se sentisse mais confortável, ele não o faria, mas persistia em seu curso de abstinência e abnegação.
Um dia, ao ler um de seus livros, ele viu esta passagem: quando tudo é ganho, quão pouco é ganho. E ainda assim, para ganhar esse pouco, quanto é perdido. Ele bateu o pé e delirou como maníaco ao pensar que havia passado todos esses 10 anos labutando e se cansando por nada. Ele viu a vaidade de seu curso, ele foi levado ao desespero, pegou seu machado, cortou a placa de sua profissão e disse: aqui termina este negócio. Voltando-se para o mesmo livro, ele descobriu que ele recomendava o cristianismo como o descanso da alma cansada. Ele encontrou isso em Cristo e alcançou tal entendimento de Cristo que se tornou um pregador do Evangelho e poderia muito bem ter pregado sobre este texto: a terra a qual vais para possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a um jardim de ervas, mas a terra que vais para possuí-la é terra de montes e vales. Bebe as águas do céu, terra da qual o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. 3. Isso nos leva à terceira e última diferença que notaremos esta manhã, e é que o descrente, aquele que não cruzou o Jordão e chegou à plena confiança, não entende a universalidade da providência de Deus, enquanto o cristão seguro entende. Você verá isso no meu texto em 1 minuto. No Egito, o solo é quase totalmente plano. E onde não é plano, é impossível, é claro, cultivar qualquer coisa, a menos que o solo seja regado com considerável dificuldade por algum método de irrigação artificial, que forçará a água para os lugares altos. Mas, diz Moisés, a terra, aonde vocês vão para possuí-la, é uma terra de montes e vales. Os egípcios não conseguiam levar a água até os montes, mas você pode, pois as montanhas bebem a chuva, assim como os vales. Agora olhe para um mundano. Dê-lhe conforto, dê-lhe prosperidade. Oh! Ele pode ser tão feliz. Dê-lhe tudo exatamente como ele gosta, faça de seu curso toda uma planície, todo um vale morto e plano. Ele pode fertilizar isso, e regar, mas deixe-o ter um problema montanhoso, deixe-o perder um amigo, ou deixe que sua propriedade seja tirada dele. Coloque uma colina em seu caminho, e ele não pode regar isso, com todo o bombeamento de seus pés, e toda a força que ele se esforça para usar. Mas o cristão vive em uma terra de colinas e vales, uma terra de tristeza, bem como alegrias, mas as colinas bebem a água, assim como os vales. Não precisamos escalar as montanhas para regar suas cabeças, pois nosso Deus é tão alto quanto as colinas. Altos como nossos problemas, e montanhosas como são nossas dificuldades às vezes, não precisamos subir com pés cansados para torná-los férteis, pois todos eles são feitos para trabalhar juntos para o nosso bem. Vá, egípcio, vive em seu país plano, e aproveite seus luxos. Você tem seu papiro, e você escreve misericórdias sobre ele, mas será o alimento dos vermes. Não temos lotos, mas temos uma flor que floresce no paraíso, e escrevemos nossas misericórdias em pedras, e não em juncos. Ó! Doce Canaã, terra celestial, onde eu habito, e onde vocês habitam, meus irmãos cristãos, uma terra que bebe água da chuva do céu. Segunda, devemos considerar um pouco de tempo, a misericórdia especial. Os olhos do Senhor estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. Devemos agora nos afastar completamente do alegórico, e chegar a esta misericórdia especial, que é o quinhão somente do povo de Deus. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ele, desde o começo do ano até o fim do ano, isto é, sobre a sorte de todos os cristãos individualmente. Chegamos agora, amados, ao fim de mais um ano, ao limiar de outro período de tempo, e marchamos a jornada de mais um ano pelo deserto. Venha, agora. Ao ler este versículo, você pode dizer amém a ele? Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ti, desde o começo do ano até o fim do ano. Alguns de vocês dizem, eu tive problemas profundos este ano. Eu perdi um amigo, diz um. Ah, diz outro, eu fiquei empobrecido este ano. Eu fui caluniado, grita outro. Eu fui extremamente aborrecido e afligido, diz outro. Eu fui perseguido, diz outro. Bem, mas, amados, peguem o ano todo, os pretos e os brancos, os problemas e as alegrias, as colinas e os vales juntos, e o que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês podem dizer,
certamente a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Não escolham um dia no ano e digam que foi um dia ruim, mas peguem o ano todo, deixem que ele gire em toda a sua grandeza, deixem que todos os signos do zodíaco venham diante de vocês. Não diga, estou em Câncer há tanto tempo, mas passe por todos eles, e então entre em Libra, e julgue entre as coisas que diferem, e então o que você dirá? Ah! Bendiga ao Senhor! Ele fez todas as coisas bem, minha alma, e tudo que está em mim, bendiga seu santo nome. E você sabe por que todas as coisas têm estado bem. É porque os olhos do Senhor têm estado sobre você o ano todo. Oh! Se aqueles olhos terríveis tivessem sido fechados por um único momento, de noite ou de dia, onde estaríamos? Ora, não teríamos sido de forma alguma, mas varridos, como sonhos arejados, para o nada. Deus zela por cada um de seu povo, assim como se houvesse apenas aquele no mundo, e Ele tem zelado por você, de modo que quando um problema veio, Deus disse: problema, avante. Não vos sobrevirá tentação, senão a que é comum ao homem. E quando suas alegrias teriam se apoderado de você, e ao seu redor, Deus disse: afaste-se, alegria. Não vou deixar que você o acaricie muito, ele será enganado por você. Os olhos do Senhor têm estado sobre você continuamente, do começo do ano até o fim do ano. Bem, diz alguém, não posso dizer tanto do meu ano. Então não posso dizer tanto de você. Eu estava falando com um cristão, e se você não pode dizer do seu ano, certamente a bondade e a misericórdia seguiram tudo. Temo que você não seja um filho de Deus, pois penso que um filho de Deus dirá, quando ele revisar tudo: nenhuma coisa boa falhou de tudo que o Senhor Deus prometeu, mas tudo aconteceu. Então, meus irmãos, não posso dizer uma palavra a vocês sobre os olhos do Senhor que estiveram sobre nós como igreja? Deveríamos deixar este ano passar sem relatar as obras do Senhor? Ele não esteve conosco abundantemente e nos fez prosperar? Foi durante este ano que nos reunimos na grande assembleia, durante este ano que estes olhos viram as poderosas reuniões de homens que ouviram nossas palavras no dia de sábado. Não esqueceremos tão cedo nossa estada em Ezeter Hall, esqueceremos? Durante aqueles meses, o Senhor trouxe muitos de seus próprios eleitos, e multidões que não eram salvas até aquele momento foram chamadas pela misericórdia divina e trazidas ao rebanho. Como Deus nos protegeu lá! Que paz e prosperidade Ele nos deu! Como Ele ampliou nossas fronteiras e multiplicou nossos números, para que não fossemos poucos, e nos aumentou, para que não fossemos fracos. Eu acho que não fomos gratos o suficiente pela bondade do Senhor que nos levou até lá, e nos deu tantos que agora se tornaram úteis para usar em nossa igreja. Lembre-se de quantos lugares vocês adoraram a Deus este ano. Este lugar foi ampliado, para que mais pessoas possam ser mantidas dentro de suas paredes. Agora podemos receber mais para ouvir a voz do Evangelho do que antes, e Deus parece dizer: vá em frente ainda. A bondade do Senhor aumentou à medida que avançamos. Muitas vezes temi que as pessoas abandonassem a casa, e que quando a tornássemos maior não teríamos o suficiente para enchê-la, mas o Senhor ainda envia uma congregação esmagadora, e ainda nos dá graça para pregar seu Evangelho. Quão gratos deveríamos ser! Certamente, os olhos do Senhor têm estado sobre esta igreja, desde o início do ano até o fim do ano. Temos tido paz, não uma paz podre, confio, mas a paz de Deus. Nada surgiu que pudesse perturbar nossa equanimidade. A igreja tem sido mantida pela graça de Deus fiel às doutrinas da graça. Ah! Que bênção é que nossos membros tenham sido guardados de cair em pecado! Que coisa gloriosa que somos levados por mais um ano em segurança! Um velho escritor disse: cada hora que um cristão permanece cristão é uma hora de milagre. É verdade, e cada ano que a igreja é mantida uma igreja inteira é um ano de milagre. É um ano de milagres. Conte isso ao mundo inteiro, conte em todos os lugares. O olho do Senhor tem estado sobre nós, desde o começo do ano até o fim do ano. 210 pessoas se uniram a nós neste ano em comunhão na igreja, o suficiente para formar uma igreja. Metade das igrejas em Londres não pode contar tantos em seu corpo inteiro, e ainda assim o Senhor trouxe tantos para o nosso meio.
E ainda assim eles vêm, ainda assim eles vêm. Sempre que tenho a oportunidade de ver aqueles que são convertidos a Deus, eles vêm em tal número que muitos têm que ser mandados embora. Ainda assim eles vêm, ainda assim eles vêm, e estou bem certo de que ainda tenho muitos nesta congregação, que durante o ano presente virão à frente para revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a piscina sagrada do batismo foi aberta este ano? Quão docemente nos reunimos em volta da mesa do Senhor! Que momentos preciosos tivemos nas reuniões de oração de segunda-feira à noite! E quão glorioso tem sido quando reconhecemos irmão após irmão, irmã após irmã publicamente, dando-lhes a mão direita da comunhão. Em todos os nossos caminhos, esperamos tê-lo reconhecido, e ele tem dirigido nossos caminhos. Cantem ao Senhor, pois ele fez maravilhas, bendiga seu nome, pois ele operou milagres, louve sua graça, pois ele exaltou seu povo, pois ele operou milagres, louve sua graça, pois ele exaltou seu povo, a ele seja honra, para todo sempre. E observem, irmãos, esta igreja soube o que é sair do Egito. Não temos trabalhado com nossos pés aqui. Espero que não tenha havido desejo de atrair pessoas inaptas para a igreja. Não tive trabalho com meus pés, tenho certeza, na pregação do Evangelho, nenhuma pregação legal, nenhuma de suas pregações emocionantes, nenhuma de todo esse trabalho com seus pés. Mas não tivemos nada além da chuva do céu. Não nos esforçamos para excitar paixões carnais, nem para pregar sermões com a intenção de levá-los a febres religiosas. O velho e resistente calvinismo não nos deixará fazer isso. Não podemos pregar sermões como os arminianos podem. A terra foi regada pela chuva do céu. Não tivemos nenhuma dessas névoas pestilentas fatais que às vezes se reúnem ao redor da igreja. É proverbial que, aonde quer que os revivalistas vão, eles sempre carregam desolação. Diante deles está um Éden, atrás deles está um deserto, aonde quer que vão, eles queimam a terra como tições, embora centenas pareçam estar convertidas a Deus. Elas são convertidas a pecados 10 vezes mais negros do que antes, e o fim deles é pior do que o primeiro. Não queremos o despertar de uma pequena paixão febril apelando ao homem natural, é a água potável da chuva do céu que faz o bem. Confio que tem sido assim aqui, e que os olhos do Senhor têm estado sobre vocês desde o início do ano até o fim do ano. Então, amados, posso dizer que, como ministro, os olhos do Senhor estiveram sobre mim este ano. Foi meu privilégio, muitas vezes este ano, pregar sua palavra. Acho que mais de 400 vezes subi ao púlpito para testificar sua verdade, e os olhos do Senhor estiveram sobre mim. Bendito seja seu nome! Seja no norte, no sul, no leste ou no oeste, nunca me faltou uma congregação, nem nunca mais fui a nenhum dos lugares em que preguei, sem ouvir sobre almas convertidas. Não consigo me lembrar de uma única vila ou cidade que visitei uma segunda vez sem encontrar alguém que bendisse a Deus por ter ouvido a palavra da verdade ali. Quando fui a Bradford da última vez, declarei no púlpito que nunca tinha ouvido falar de uma alma sendo convertida por meio de minha pregação ali, e o bom abridor de bancos foi até o irmão Dawson e disse: "Por que você não disse ao Sr. Spurgeon que tal pessoa se juntou à igreja por ouvi-lo?" E instantaneamente aquele querido homem de Deus me contou as notícias animadoras. Nós encontramos muita oposição este ano. Graças aos nossos irmãos do ministério, não tivemos muita assistência deles. Fomos capazes de dizer a todos eles: "Não tomarei de vocês, desde um fio até uma fivela de sapato, para que não digam, eu o enriqueci." Mas quanto daquela intolerância que existia antes diminuiu? Quanto daquele escárnio, que era tão comum em algum momento, agora se foi? Agora tenho mais medo de seus sorrisos do que de suas carrancas, embora eu não ache que sinta muito de nenhum dos dois. Cedo no li, era meu lema no começo, e o adoto mais uma vez. Não me rendo a ninguém, mas pela graça de Deus prego sua verdade, e ainda, se Ele me ajudar, continuarei meu caminho. E ao Deus Trino, seja a honra eterna. Amém. Os revivalistas desde esse período têm sido geralmente verdadeiros pregadores do Evangelho com quem temos a mais completa simpatia. Nossos comentários foram destinados a certos ravers arminianos americanos que fizeram muita travessura.